Para esse novo projeto de guitarra eu usarei no corpo o cedro rosa. Tem uma peça aqui bem mais leve que o frejó. No braço eu uso cedro rosa e eu tenho essa peça aqui, que é uma peça reta, e eu medirei para cortá-la em diagonal e fazer assim a mão da guitarra inclinada. O mesmo formato, por exemplo, de uma Les Paul. Ao contrário, né, das guitarras tipo Fender, em que a madeira é toda reta. Então aqui eu meço o início e o fim da diagonal. Para que eu tenha um ângulo suficiente para poder cortar. Então é nesse ângulo que eu faria o corte. Como é bem difícil cortar numa linha reta, eu marco antes com estilete. Inicialmente eu uso esse serrote. Só que mais pra frente a gente vai ver que é bem difícil de cortar com esse serrote. Inclusive, quase impossível cortar de um lado e do outro e chegar no mesmo plano, no meio da madeira, né? Porque esse serrote ele tem uma base ali, uma haste de ferro na parte superior, que é para fazer com que o serrote não se dobre, né? Ou seja, esse serrote ele é bem firme para fazer cortes retos. Porém, aquela haste ali de metal, ela impede que a gente faça um corte muito profundo. Então, depois de fazer o primeiro corte com esse tipo de serrote, eu passo com um serrote comum. Aqui eu tenho as duas metades, não ficou perfeito, muito difícil de fazer ficar perfeito, né, com um corte perfeito. Então, para colar, eu uso essa politriz aqui para deixar bem liso a superfície da madeira, para que não fique muitos espaços, né, sem madeira, para que eu tenha uma superfície de contato maior entre os dois pedaços. Então agora que eu tenho uma superfície de contato bem grande, e o que eu vou fazer? Um dos grandes problemas que eu tenho para colar madeira com cola de madeira, né, normal, aquela cola que demora muito para colar, é que eu não tenho muito como fixar a madeira, tá? Quando nós fazemos uma colagem assim em diagonal e a gente coloca aquela cola de madeira normal, a madeira ela tende a deslizar. Antes da cola endurecer, a madeira desliza. A gente aplica pressão e a madeira desliza. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar, vou fazer furos e vou fixar com parafuso para a madeira não deslizar. E também colocarei essas abraçadeiras aí. Um furo de cada lado já é suficiente. E são esses parafusos aí com essas presilhas. Nesse caso aqui eu não pensei, né, inicialmente em fazer um furo muito largo, mas sempre é interessante que a gente faça um furo guia primeiro antes de fazer o furo final mais largo, né? Porque se a gente fura logo com a broca maior, a gente pode furar errado e aí não tem como desfazer, né, o furo que nós fizemos. Aqui eu passo então cola de madeira
E como eu vi depois, ficou bem difícil de conseguir acertar aqui. Mas é melhor a gente ter esse trabalho agora do que colar errado, né? Eu gostei bastante desse sistema aqui para colagem. Embora eu não vou fazer da mesma forma para colar a escala. Com essas presilhas aqui a gente consegue fazer bastante força, né, na madeira. Bastante pressão na madeira. E não é muito difícil de apertar, ó. Vai manter no mesmo local, não vai deslizar e ainda vou conseguir colocar um pouco de pressão. Eu limpo aqui um pouco da cola, porque depois que essa cola endurece, é complicado de tirar. Então é melhor limpar o máximo que der enquanto ela ainda está líquida. Tá aí. Agora é deixar secar e partir para cortar o corpo no formato desejado.